Saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui em mais uma gravação. Tenho certeza que se você clicou no Facebook para ouvir essa mensagem, para escutar essa mensagem, tenho certeza que foi Deus que tocou no seu coração, que foi Deus que Deus tem algo a dizer para você, alguma coisa para a sua vida, alguma coisa para te enriquecer e para te abençoar dessa forma. Vamos tratar de um tema um tanto que complexo, um tanto que de difícil entendimento, mas à luz do Evangelho nós vamos poder compreender, porque a Bíblia em si só, ela se explica, e nós vamos estar buscando exaurir o máximo de entendimento a respeito desse assunto, que é sobre escatologia. Para quem não sabe, escatologia é o estudo do Apocalipse, o estudo das últimas coisas, e nós vamos procurar estar entendendo a respeito de alguns assuntos que tem no livro do Apocalipse de João. E o tema que nós escolhemos para poder estar tratando se encontra em Apocalipse capítulo 12, onde na minha Bíblia, que é revista e corrigida, diz que é a mulher e o dragão. Então nós vamos estar lendo o capítulo de Apocalipse 12, todo esse capítulo, e vamos estar lendo versículo por versículo e tentando compreender, explanar, exaurir o máximo de conteúdo, de ensino e estar interpretando as profecias encontradas neste livro. Então, 12, do versículo 1 até o versículo de número 17. Apocalipse de João, esse livro Apocalipse quer dizer revelações, o livro da revelação. Então, nós vamos estar entendendo sobre esse assunto. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse, vamos estar fazendo essa leitura juntos. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações, com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais esse livro. Curva sua cabeça. Senhor Deus e amado Pai, graças te damos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoe, ó Deus, esse estudo bíblico, que esse estudo bíblico possa falar ao nosso coração, que esse estudo bíblico isso é, dedicado não somente pelo nascimento do menino, mas também pela referência ao sol e à lua, certo? Então temos essa referência também a respeito dessa mulher, que ela tem a lua debaixo dos pés. Ela está vestida do sol e tem a lua debaixo dos pés. Isso é, indicando não somente pelo nascimento do menino, mas também pela referência que se faz a esses dois astros. Vamos dar uma olhada lá em Gênesis,
capítulo 37, versículo de número 9, que vai fazer referência a esse povo, né? Então, Gênesis, capítulo de número 37. Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 9. Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 9. Diz o seguinte, o texto sagrado, o cânon sagrado. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu, e o seu pai disse-lhe: Que sonho é esse que sonhaste? Porventura vieremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Fazendo a referência a José, quando fala sobre o sol e a lua, está dizendo respeito à nação de Israel, porque descendeu de Jacó. Então faz essa referência também de onde nasceu a Jesus, do povo que descendeu de Jacó. Quando José faz essa referência do sol, Jacó sendo o sol e a lua, essa família que gerou, faz essa referência também a Israel. E as 12 estrelas, que naturalmente se refere às 12 tribos de Israel. Então, entendendo esse versículo, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher que significa o povo de Israel, a nação de Israel, vestida do sol e tendo a lua debaixo dos pés, ou seja, Jacó, que foi referido por José como sol, e tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas, que significa as 12 tribos de Israel, fazendo uma clara referência às 12 tribos de Israel. Então, entendendo esse versículo número 1, está dizendo, em outras palavras, vi um sinal no céu, ou seja, eu vi o povo de Israel e as 12 tribos. Então, esse primeiro versículo faz uma referência à nação de Israel, para que você possa compreender e memorizar. E prosseguindo, versículo 2. Estava grávida e com dores de parto, gritava com ânsia de dar à luz. O que traz a nossa imagem nesse momento? Senão aqueles que já acompanharam as suas esposas no momento da maternidade, ou quando elas tiveram a experiência de abrir a madre para gerar um filho. Quando a mulher está grávida e com dores, com ânsia, significa que está próximo o nascimento, que significa que está próxima a chegada daquela criança. Então esse texto fala, olha, está perto, está próximo, o menino vai nascer. Então quando esse texto faz essa referência, fala-se que estava próximo a chegada de Cristo, a chegada do Messias, a chegada de Jesus, estava próximo a chegar dessa nação, a nascer, a vir, a emergir dessa nação, que é o povo de Israel, fazendo referência a essa mulher. No versículo 3, vai dizer o seguinte, e viu-se outro sinal no céu. Você pode ver que fala assim, viu-se outro sinal, faz referência a um sinal, um grande sinal àquela mulher, ou aquele povo. E viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças, 10 chifres e sobre as cabeças 7 diademas. O que significa isso? O que significa esse dragão que foi visto no céu? O que significa esse dragão vermelho que foi visto no céu? Este dragão é Satanás. Se você analisar o verso 9, ele por si só vai fazer essa referência. E foi precipitado o grande dragão, ele vai nos explicar o que é o dragão. O grande dragão, que é a antiga serpente, que já faz referência àquela serpente lá do Éden, do paraíso, onde
tentou Adão e Eva, que de onde nasceu o pecado original, que partiu de Adão e Eva, aquela serpente que tentou Adão e que tentou a Eva, e fizeram os mesmos, cair em tentação e sucumbir ao pecado. Então esse dragão é a antiga serpente, que é chamado de diabo, e é Satanás, que engana todo mundo. Então esse dragão é Satanás, aquele que estava lá no paraíso, que tentou Adão e Eva, que foi lançado por terra, que você vai ver mais na frente, que foi expulso de lá, e que hoje está aqui a nos tentar, a tentar a nos tirar do caminho que Deus tem para você e para mim, do caminho que Deus tem para nós. Ele está aqui hoje e tem tentado desviar e tragar tantos quanto ele conseguir. As 7 cabeças de chifres e diademas representam uma grande astúcia e poder. E realmente, irmãos, não tente lidar com o diabo como lidar com um ser normal ou com um ser humano normal, pois ele tem poderes, ele tem principados, ele tem potestades, que se você não tiver aceitado a Cristo como seu Salvador e der vazão, esses principados e essas potestades tomam posse de você, se apoderam de você, e você fica cativo desses principados, desses demônios que tomam conta de você. Mas a partir do momento que você declara que a sua vida é de Cristo e aceita Ele como seu Salvador, como Salvador da sua vida, a partir desse momento, as cadeias se quebram. Você é libertado no sangue do Cordeiro. Então esse diabo, esse Satanás, esse dragão vermelho, significa Satanás. Aquele que até hoje tenta enganar o mundo e tenta enganar você. Tenta enganar a mim. Por isso que a cada dia nós devemos pedir para que Deus abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos espirituais, para que a gente possa discernir a voz do diabo. Para que eu e você possamos não dar ouvido à voz do inimigo em nossas vidas. Que Deus seja soberano em nossas vidas. Amém? Vamos para frente. Versículo 4 diz o seguinte: E a sua cauda levou após si a 1/3 das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. O que significa isso? A 1/3 das estrelas. Isso pode se referir-se à queda original de Satanás do céu e aos anjos que com ele caíram. Você vê que tem essa referência. Pega aí a tua Bíblia e abre em 2 Pedro, verso 2, pertinho de Apocalipse. 2 Pedro, verso 2. Aliás, 2 Pedro, capítulo 2, verso de número 4, vai dizer o seguinte: Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Deus, esse texto está fazendo referência a esses anjos, os anjos que foram lançados por terra por Deus. Os anjos que foram expulsos juntamente com Satanás, que é a 1/3 dos anjos que existiam no céu. Esse texto também nos dá uma amplitude, ou nos dá uma referência ao poder de exército em que Satanás tem à sua disposição para poder perturbar a humanidade, para poder tentar a humanidade. Tem também uma referência sobre isso em Judas, versículo de número 6, Judas, versículo de número 6, logo após as cartas de João, antes de Apocalipse, nós vamos encontrar o livro de Judas, que não é Judas o Iscariotes, mas outro Judas. Judas, versículo 6, vai dizer o seguinte: E aos anjos que não guardaram o seu principado,
mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Sem dúvidas, esses anjos, essa terça parte das estrelas, são esses anjos que desceram, que foram expulsos juntamente com Satanás do céu. Juntamente com Satanás do céu. E esses anjos estão aí, a serviço e ao principado de Satanás. Ou ao grande poder que ele tem no universo. Nesse versículo, Satanás procura destruir o menino Jesus. Ao mesmo tempo que esse versículo fala do poder que Satanás tem no verso, ou do exército que ele tem hoje no mundo espiritual, fala também nesse versículo que Satanás tenta destruir o menino Jesus. Não foi assim que fez? Não foi assim que aconteceu lá quando Cristo nasceu? Quando Maria abriu sua madre e nasceu o Salvador na humanidade? Herodes não tentou destruir, não imprimiu um decreto que mandou que matassem todo menino do reino, todo menino que nascesse, que aí José e Maria não tiveram que fugir daquele local, para que fosse preservada a vida de Jesus, para que se passasse o reinado daquele imperador. Então Satanás tenta destruir o menino Jesus. Esse versículo diz isso, né? E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. É isso que esse versículo quer dizer. As estrelas que foram expulsos, os anjos e demônios que caíram com Satanás. E a criança que o diabo tentou tragar é o menino Jesus. É isso que significa esse versículo. Que Satanás até hoje, né, tenta destruir, por não conseguir destruir aquele menino, porque era filho de Deus. Por não conseguir destruir Jesus, ele hoje tenta nos destruir para atingir aquele a quem nos ama. É isso que ele tem feito. E tem conseguido. Porque o inimigo tem dizimado vidas. O inimigo tem dizimado pessoas. Tem levado pessoas ao erro. Tem levado pessoas à sepultura. Sem esperança de salvação. Faça a análise da sua vida, meu irmão. Faça a análise de como está a sua vida. Quem é o Senhor da sua vida? Se você descer a sepultura hoje, em que grupo você estará? Será que naquele momento em que tocar a sétima trombeta, você vai ressurgir para a glória e para o galardão ou para a vergonha eterna? O inimigo tem conseguido destruir as pessoas através dos vícios, através do pecado. Pense bem nisso. Faça uma reflexão na sua vida. Será que hoje não é o momento de você mudar? Não é o momento de você modificar a sua vida? Restaurar o que estava perdido? Restaurar o seu pacto com Deus? Renovar a sua vida com Deus? Será que não é esse o momento de você estar novamente com Deus? Entregar novamente a sua vida para Ele? E se você que me ouve hoje, que clicou aí nesse link, que está escutando essa mensagem, será que não é hoje, se você nunca aceitou Jesus como seu Salvador, será que não é esse o momento de você aceitar Ele como seu Salvador? Será que não é esse o momento de você aceitar Cristo como Salvador da sua vida? Deus está te dando a oportunidade hoje. Amanhã pode ser que você não tenha, porque nós não sabemos o dia que vamos descer a sepultura. E o inimigo está aí, bramando como um leão, tentando nos tragar.
E nós só seremos libertos, só estaremos a salvo, se nós estivermos lavados no sangue do Cordeiro. Se nós aceitarmos e confessarmos a Ele como Cristo, como nosso Salvador. Medite nisso. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Deixe Ele ministrar ao seu coração. Eu declaro que em nome de Jesus essas barreiras, essas correntes estão quebradas. E que hoje você pode receber a palavra de graça na sua vida. Aceite. Continuando. Verso de número 5. Diz assim: e deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O filho varão é Jesus, Jesus Cristo. E seu arrebatamento refere-se à sua ascensão ao céu após a sua ressurreição. Esse filho varão é Jesus, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, que derramou o seu sangue carmesim, que fez um sacrifício vicário na cruz do Calvário, que recebeu o castigo que era para mim e para você, o sacrifício que te dá paz, Ele tomou sobre si. E em suas pisaduras fomos sarados. Os nossos pecados foram perdoados. Desceu à sepultura. Ele entregou o seu espírito a Deus. Porque nem mesmo a morte tinha força para tirar a vida de Jesus. Porque ao mesmo tempo que ele era homem, ele tinha sua natureza divina, ele era Deus. Ao mesmo tempo que ele passou por esse mundo sujeito a todo tipo de tentação que eu e você somos. Que eu e você somos, que nós passamos hoje em dia. Que você passa. Porque eu sei que você passa. Porque eu passo. Ele viveu na carne que você vive hoje. Ele viveu na carne que você passa hoje. Morreu na cruz para pagar os seus pecados. Desceu à sepultura. E ressuscitou ao terceiro dia para te dar vitória, para me dar vitória. E após ressurgir, ele foi assunto aos céus para Deus. Ele subiu ao céu para declarar: é possível sim viver nesse mundo. Viver em um mundo que ser tentado, ser perseguido, ser castigado. Viver em um mundo sujeito a tentações, sujeito ao diabo. E chegar ao céu, chegar à glória. Aleluia. E se você crê nisso, meu irmão, dê graças a Deus hoje, porque Jesus alcançou o seu coração. Então essa pessoa é Cristo, que subiu novamente e tomou parte no seu trono, como a palavra diz, à destra de Deus, ou seja, à direita de Deus, hoje ele se encontra. Faz uma clara referência a Jesus. Porque Jesus ascendeu aos céus. Se você pegar no texto de Atos, capítulo de número 1, verso 9 ao 11, vai falar sobre a ascensão de Cristo aos céus novamente. Atos capítulo 1, abra sua Bíblia para a gente poder entender. Atos capítulo 1, verso 9 ao verso 11, vai dizer o seguinte. Atos 1, do verso 9 até o verso 11. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, a clara referência. Aquele menino, aquele varão, aquele filho que nasceu, é Cristo Jesus, que veio ao mundo para dar a vida pelo meu e pelo seu pecado, que hoje se encontra no céu, foi assunto ao céu, se encontra no seu trono à destra de Deus. Amém?
E Ele é a nossa salvação. Prosseguindo, verso de número 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. A mulher fugiu. Aqui a mulher simboliza os fiéis de Israel, na última parte da tribulação. Pois se você não sabe, a tribulação que ocorrerá nos últimos dias se divide em duas partes. A primeira, os 3 anos e meio, depois mais 3 anos e meio, que se refere os 1260 dias, ou a metade exata do período da tribulação. 3 anos e meio, que são uma referência a 7 anos. Então, durante essa metade da tribulação, ou durante essa última parte da tribulação, Deus guardará o povo de Israel. Durante a tribulação, esses fiéis de Israel, judeus, tementes a Deus, opor-se-ão à religião do anticristo, porque será instaurada uma nova religião. A religião de Satanás, a religião do anticristo. Anticristo o quê? Tudo aquilo que vai a favor de Cristo, esse ser será contra. Tentará exterminar, destruir nesse período. Então, haverá fiéis de Israel que vão se opor a essa religião e realmente aceitarão a Cristo como seu Salvador. Que examinarão com sinceridade as Escrituras, porque Cristo veio para os judeus e os judeus os rejeitaram, mas esses judeus examinarão as Escrituras e eles aceitarão a verdade de que Cristo é o Messias. Que Cristo é o Messias. Eles entenderão isso. Serão judeus messiânicos e aceitarão o Evangelho da salvação que vem em Cristo Jesus. Você vê em Zacarias, capítulo 13, vai fazer uma referência a respeito desse período. Eu gosto de falar a respeito da profecia, mas mostrar onde ela tem sido referida para dar embasamento bíblico a respeito do que nós estamos falando. Então, abra sua Bíblia no livro aí de Zacarias. Abra sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo de número 13, versículo 8 e versículo 9. Zacarias, capítulo 13, versículo 8 e versículo 9, diz o seguinte: E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei e direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Fazendo uma clara referência ao povo de Israel, que será provado naquele período. Por quê? Porque rejeitaram a Deus. Então Deus vai provar. O processo que prova o ouro é o processo de acrisolamento, que se diz, vai acrisolar, ou vão passar por uma crise, que é a mesma palavra que deriva acrisolar. Então eles passarão por uma crise, por uma prova, e onde eles serão purificados? Onde eles serão regenerados. E Deus, durante esses últimos 3 anos e meio de tribulação, Deus protegerá esse povo, porque Satanás não poderá vencê-los. Não poderá vencê-los. E quem de Israel aceitar a religião do anticristo e rejeitar a verdade bíblica do Messias, será julgado e destruído nos dias da grande tribulação. Você vai poder ver uma referência a isso clara em Isaías 10, versículo 21 ao 23. Isaías 10, versículo 21 e versículo 23. Vai falar claramente sobre isso aí, que todo aquele de Israel que rejeitar
ao Messias como o Salvador, como Cristo, ele será julgado e exterminado e destruído ali mesmo nesse período de tribulação. Isaías 10, versículo 21 e versículo de número 23. Diz o seguinte: os resíduos se converterão. Sim, os resíduos de Jacó, olha só. Os resíduos de Jacó, ou seja, os remanescentes de Jacó, o resíduo, aquilo que sobrou de Jacó, se converterá ao Deus forte. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça, porque determinada já é a destruição. O exército, o Senhor Jeová dos exércitos, a executará no meio de toda a terra. Então, aqueles que não aceitarem a verdade bíblica de que o Messias é o Salvador, será julgada e destruída nessa grande tribulação, nesse período. Olha só. Prosseguindo. Do versículo 7 ao versículo 9, vai narrar uma batalha. Do versículo 7 ao versículo 9, vai narrar uma batalha cósmica, uma batalha de titãs, um duelo de gigantes, um duelo do exército que nunca se viu. Nem nos Estados Unidos, que é a superpotência mundial, existiu um exército como esse. Nem a União Soviética, que já foi uma grande potência, ainda é uma potência bélica, existiu um exército como esse. Nem a Primeira, nem a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra como essa que vai acontecer. Que é a batalha do bem contra o mal no mundo espiritual. No mundo espiritual. Versículo 7 diz: e houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado da terra. E os seus anjos foram lançados como ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino de Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, e o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. A batalha no céu. A tribulação significa não somente grande conflitos espirituais na terra, mas também nos céus. Nesse texto, no versículo 1, Satanás é derrotado e precipitado na terra. Nesse versículo, ele é derrotado e precipitado para a terra. Você vai encontrar referência sobre isso em Lucas 10, versículo 18. Lucas 10, versículo 18. Abra sua Bíblia comigo. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de número 18. Vai dizer o seguinte: e disse-lhes: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. É esse texto, é esse evento que esse texto faz a referência. A queda de Satanás. Satanás é expulso dos ares. E não lhe é mais permitido acesso aos céus. Ou seja, ele não tem mais acesso ao plano superior. Ele fica restrito apenas ao plano aqui da terra. 2. O céu se regozija. Você vai ver no versículo 10 até o versículo 12. O céu regozija com a queda de Satanás, porque Satanás já não é uma força espiritual nos locais celestiais. Satanás já não é mais uma força
nos lugares celestiais. Ou seja, ele é derrotado, ele é vencido no plano espiritual, no plano celestial. E hoje a nossa luta passa a ser contra o espírito, não mais contra a carne. Lógico, lutamos contra a carne a cada dia quando estamos em espírito, mas a nossa batalha não é contra seres humanos, não é contra pessoas físicas, mas sim contra o mundo espiritual. Se você abrir a Bíblia em Efésios 6, você vai poder ver a respeito de com quem nós batalhamos, contra quem nós lutamos hoje, contra quem é a nossa briga, né? A nossa guerra hoje. Efésios 6, abra sua Bíblia aí em Efésios 6, meu irmão. Abra sua Bíblia, a palavra de Deus para a sua vida. Efésios 6, versículo 12. Diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais do mal aos lugares celestiais. Porque não temos lutar contra a carne e sangue, e sim contra esses principados e contra essas potestades que dominam os ares. Essa é a nossa batalha. É aí que nós devemos vencer. É aí que nós vencemos a carne. Quando o nosso espírito em Cristo se torna forte, nós vencemos esses principados e essas potestades que querem dominar o nosso corpo, que querem dominar a nossa carne. É contra eles que nós vemos lutando. Ao mesmo tempo, isso causa ais em relação aos que vivem na terra. No versículo 12 e 13 diz isso. Né? Pelo que alegrai-vos os céus e vós que neles habitai, ai dos que habitam na terra, verso 12. E no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já existe pouco tempo. Ai daqueles que ficarem na terra, porque o inimigo descerá encolerizado contra eles, porque ele sabe que pouco tempo existe hoje para ele. O inimigo hoje sabe que pouco tempo ele tem para levar tantos ele conseguir levar, porque ele sabe que já é vencido, que o seu tempo é curto para ser julgado, condenado e destruído por Deus. Ele sabe que pouco tempo existe. Então ele quer tragar a sua vida, ele quer tragar a minha vida. Por isso nós devemos permanecer firmes em Cristo. Firmes em Deus. Tem um texto na Bíblia que diz: achegai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa é a receita. Achegue-se a Deus. Como? Lendo a Bíblia, ouvindo uma palavra como essa no Facebook ou no Twitter, orando, jejuando. Assim nós nos achegamos a Deus. Assim nós nos tornamos próximos de Deus. E teremos força para resistir ao diabo. E resistindo ao diabo, ele bate em retirada da tua vida. Ele foge de nós. Ele foge de nós. É possível que a expulsão de Satanás dê início à grande tribulação. É possível que esse evento seja um marco entre a tribulação e a grande tribulação. É possível que nesse momento o inimigo desça encolerizado, ele passe realmente a fazer o povo a sofrer aqui na terra. Ele passa realmente a tentar destruir os seres humanos aqui na terra. Lembrando que o povo de Deus será resguardado. O Israel de Deus será resguardado. Lembrando que nesse período nós, como igreja, estaremos no céu com Cristo, celebrando o casamento, as bodas do Cordeiro. Nós, como igreja, já teríamos sido arrebatados no meio da tribulação, antes da grande tribulação. Versículo de número 10. E vi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino de Deus, e o poder de Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado. O acusador de nossos irmãos, Satanás, acusa os crentes diante de Deus. Sua acusação é que
Os crentes servem a Deus por interesse pessoal. Não é assim que ele fez lá em Jó? Tentou acusar. Falou assim, olha, Jó te serve porque ele é um homem rico, ele é um homem próspero, ele tem história, ele tem família. A missão de Satanás é nos acusar. Ele nos dá, porque o pecado ele é prazeroso na carne, abominável a Deus e a nós no espírito. Ele é prazeroso. Ele nos dá e nós caímos, quando nós caímos. Depois ele nos acusa diante de Deus. O pessoal, está vendo lá? Teu servo. Ele não vai ser fiel. Ele só está assim porque ele tem isso. Ele só está assim porque tem um carro novo. Ele só está assim porque tem uma casa muito boa. Ele só está assim porque é dono da empresa, que é um mega empresário. Ele só está assim porque ele tem saúde. Ele só está assim porque ele pode viver. Ele só está assim porque ele tem família, porque tem esposa, ele tem filho, ele tem mãe, tem pai. É isso que ele faz. Ele fala, tira a família, tira o dinheiro, tira o carro, tira a casa, tira o filho, tira a mulher. Eu quero ver se ele vai te servir. E é por isso que às vezes ocorrem certas coisas em nossas vidas por permissão de Deus. Porque se nós realmente formos fiéis a Ele, se nós realmente formos cidadãos do céu, povo eleito de Cristo, mesmo diante das adversidades, as provações que vamos passar nesse mundo, nós permaneceremos fiéis a Jesus. Porque o privilégio, meu irmão, de ser crente não é viver em um mundo em que não teremos percalços, dificuldades, momentos difíceis. Ser crente não é ser rico. Ser crente não é certeza de ser milionário. Ser crente não é ter certeza de ter um carro zero ou uma casa nova para morar. Ser crente não é ter certeza de que todo dia você vai desfrutar de um manjar. Ser crente não é saber que sua família vai viver eternamente, que você vai viver eternamente, que você não vai adoecer, que você não vai passar por um câncer, por um parente passar por uma doença terminal. Ser crente não é isso, irmão. Ser crente, meu irmão, é saber que mesmo passando pelo vale da sombra da morte, que Deus estará conosco naquele momento. Ser crente é saber que mesmo morrendo, você vai morrer fiel, vai morrer em Cristo, e a glória do céu estará reservada para você. Aleluia. Ser crente é isso. Ser crente não é apenas achar que você não vai morrer, que você é um imortal. E que você um dia pode que você nunca poderá desenvolver uma doença. Porque estamos aqui sujeitos aos mesmos problemas que o ímpio está. Porém com diferencial. Que nós temos uma esperança. Que nós vamos viver eternamente na glória quando a igreja daqui for arrebatada. Aleluia. Isso é ser crente. Isso é ser crente. Jó, mesmo em meio à tribulação que ele viveu, perdeu a família, perdeu bens, perdeu tudo. Jó perdeu tudo porque um judeu sem família é um judeu sem história. A palavra, você pegar lá o livro de Jó e começar a ler, você vai ver que ele parou no monturo, ou seja, no monte de cinza, no monte de lixo. Sabe o que significa isso? Jó foi morar lá no lixão da cidade, de onde ele vivia. Jó pegou uma praga no corpo. Uns teólogos dizem que foi lepra. Pegou uma praga no corpo, que ele com um caco de telha ele rapava as secreções corporais e se coçava com aquele caco de telha. Sem família, sem o que comer, sem o que beber, e ainda os seus amigos foram lá para caçoar deles e para praguejar, para poder difamar Jó. Mas nem assim Jó abandonou a Deus. Outro exemplo nós temos os 3 jovens perante o rei Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego, diante lá não se encurvaram diante da estátua,
E o rei falou assim, ou vocês adoram, eu vou jogar vocês numa fornalha. Ou vocês me adoram a estátua, ou eu vou matar vocês. Eles olham para o rei e falam assim, saiba, ó rei, que se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele pode nos livrar. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que nós não nos encurvaremos diante da sua estátua. Que nós não teremos outro Deus diante de nós. Isso é fé, meu irmão. Isso é fé. Ser crente é isso. É saber que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, nós não nos encurvaremos a Satanás. Nós seremos fiéis até a morte, como diz o texto em Apocalipse. Ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Então Satanás veio para nos acusar. E é isso que ele vai continuar fazendo. Fazendo pecar e depois nos acusando diante de Deus. Versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Eles o venceram. A quem se faz essa referência aqui? Os crentes fiéis vencem Satanás ao serem libertos do seu poder pelo sangue do Cordeiro, falando claramente de Cristo e demonstrando a disposição de servir a Cristo, custe o que custar. Os crentes fiéis servirão a Cristo, custe o que custar. Está doendo, irmão, isso aí? Essa enfermidade que você tem aí está doendo, está machucando, está te acabando com as suas forças. Permaneça fiel, meu irmão. Permaneça fiel. Porque existe um galardão para você se você for fiel. Se apegue a Cristo. Eu também não estou dizendo que Ele não pode fazer um milagre na sua vida, porque Ele pode. Mas Deus tem os seus propósitos. Se apegue a Ele. Está difícil aí, meu irmão? Saldar a conta do cartão de crédito. Passar por esse momento de dificuldade financeira que você está na sua vida aí. Está difícil, meu irmão? Se apegue com Deus, seja fiel a Ele, que Deus vai lhe abençoar. Deus vai lhe abençoar. Em nome de Jesus. Versículo 12. O diabo tem grande ira. Satanás sabe que está perdido e que sua derrota final se aproxima e que tem poder somente aqui na terra. Ele sabe que o seu tempo está acabado e que o poder dele é apenas aqui na terra. Então ele vai usar de todos os meios para te destruir. Ele vai usar de todos os meios para poder te tragar. Vigia, irmão. Nós devemos estar atentos a todo momento. Devemos estar preparados, porque pouco tempo resta. O pouco tempo refere-se ao período da tribulação. Sua grande ira resulta em sofrimento por toda parte para os santos. Por isso que nós sofremos. Por isso que às vezes passamos por dificuldades, porque a grande ira do demônio resulta em sofrimento para todos os lados. Porém, devemos permanecer fiéis. Daí ele se dispõe, no versículo 13. O dragão se dispõe, e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Perseguiu a mulher. Satanás procura destruir a mulher, ou seja, destruir o povo de Israel naquele período e destruir hoje a igreja de Deus. Aqueles em Israel que aceitarem a Cristo serão vigiados e perseguidos por Satanás. Serão como ovelhas no meio de lobos. Será como uma pessoa lutar com uma multidão. Nós teremos que viver, as pessoas que terão que viver se escondendo. Hoje não vivemos isso no Brasil, mas alguns países cristãos têm que viver se escondendo, porque se encontrarem cristãos são matados, são queimados, são sacrificados, são dizimados pelos ímpios. Então Satanás vai procurar destruir a mulher, que é a igreja de Deus. Aquele em Israel que aceitar a Cristo serão vigiados e perseguidos por Satanás.
Deus dará proteção sobrenatural aos santos de Israel durante esse período. Se você olhar no versículo 14 até o versículo 16, vai dizer: e foram dadas 2 asas de grande águia para que a mulher, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e metade de um tempo fora da vista. De repente, ou seja, Deus dá um livramento sobrenatural para esse povo. Ou seja, Deus vai proteger esse povo de forma sobrenatural, que o mundo não vai entender. Mas Deus, de uma forma sobrenatural, vai proteger. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Ou seja, uma multidão. Quando a Bíblia, nos livros de Apocalipse, ou no livro de Apocalipse faz referência à água, ou um rio, quer dizer uma multidão. A serpente vai liberar uma multidão para perseguir esse povo, para tentar arrebatar essa mulher, poder destruir, para que essa corrente conseguisse destruir essa mulher, que é o povo de Deus, que é a igreja de Deus. Porém, a terra ajudou a mulher, no versículo 16, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançava de sua boca, ou seja, a terra dizimou esse povo, ou seja, Deus protegeu e destruiu esse povo, salvando assim a mulher da destruição. E por último, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, o dragão persegue a mulher. O dragão vai fazer guerra contra a mulher. Satanás, confinado à terra, sabe que lhe resta pouco tempo para perseguir a mulher e ao restante da sua semente. A mulher pode referir-se, ou é claramente referida aos fiéis de Israel na Judéia e ao resto da sua semente, e aos judeus crentes em outras partes do mundo. E Satanás vai perseguir esse povo implacavelmente. Por quê? E uma clara referência a esse povo é o quê? Que eles têm o testemunho de Jesus, ou seja, aceitaram a Jesus como Salvador e guardam os mandamentos de Deus como foram criados nessa lei. Meus irmãos, diante deste estudo e diante desse texto, você aí do Facebook, você aí do Twitter, diante disso, nós podemos concluir que há pouco tempo para o povo de Deus. Há pouco tempo para esse mundo. Que Cristo está prestes a arrebatar a sua igreja. Que Cristo está prestes a buscar a sua igreja aqui na terra. Então devemos vigiar. Devemos estar preparados para esse grande evento. Pois o dia nós não sabemos. Nem o homem, nem os anjos, nem o filho, mas somente Deus sabe o dia. Mas a palavra também diz que ele vem como ladrão. Então nós devemos estar preparados para esse dia. Preparados para o dia que Cristo vai arrebatar a igreja. Você, meu irmão, você que desviou-se de Deus, que saiu dos caminhos de Deus, que largou o seio da igreja, que saiu brigado com o pastor. Esse é o momento de você retomar. Esse é o momento de você voltar. Esse é o momento de você reconciliar-se com Deus, com a igreja, estar novamente diante na presença de Deus, porque pouco tempo resta para esse mundo, meu irmão. Pouco tempo resta-nos aqui neste mundo. Pouco tempo resta para que Cristo possa arrebatar a igreja. Uma vez perguntado sobre isso, eles vão perguntar ao evangelista quanto tempo que você pensa e acha que vai demorar para que Deus possa buscar a sua igreja. E se hoje eu fosse responder isso, eu digo que eu nem sei se eu vou conseguir concluir essa mensagem. Porque Cristo está às portas de buscar o seu povo. Então prepare-se. Você, meu irmão, se você nunca ouviu falar de Cristo, ou já ouviu falar, mas nunca teve a oportunidade de aceitá-lo como seu Salvador, esse é o momento de você aceitá-lo como seu Salvador. Aceite a Cristo como seu Salvador neste momento, porque pouco tempo resta para esse mundo.
e eu não posso te afirmar se você vai ter outra oportunidade. Então, o apelo que eu deixo aqui, aceite a Jesus como seu Salvador. E se tem alguém ouvindo aí essa mensagem via internet, via Facebook, via Twitter, feche seus olhos se você quer aceitar Jesus. Ou se você quer aceitar, quer restaurar seu pacto com Cristo, quer reconciliar-se com Deus, feche seus olhos que eu quero orar por você. Mas realmente coloque no coração que você possa ficar firme e que você realmente vá estar fazendo aliança com Ele. Você realmente vai mudar de vida. Não faça simplesmente por emoção, mas faça com compromisso, porque Cristo está às portas de buscar esse mundo, de buscar o seu povo nesse mundo. Oremos. Senhor Deus, só o Senhor sabe quantas pessoas levantaram no coração o desejo de aceitar o Senhor ou de se reconciliar com o Senhor. Eu posso vislumbrar espiritualmente nesse momento, em nome de Jesus, que através dessa mensagem muitas pessoas vão aceitar o Senhor, que muitas pessoas vão reconciliar-se contigo. Então esteja tocando nesses corações. Abençoa em nome de Jesus e dê força para que essas pessoas possam continuar e permanecer na sua presença. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Para você que nunca aceitou Jesus, que quer aceitar Jesus nesse momento, repita comigo. Eu aceito a Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Amém? Que Deus possa te abençoar, que você possa ser bênção na vida de outras pessoas. Que Deus possa realmente fazer você um canal de bênção. É o meu desejo. Em nome de Jesus. Amém. A paz a todos aqueles que puderam acompanhar essa mensagem. Que Deus abençoe. Até mais. A paz do Senhor.